E, por gentileza, só se manifestar. Eu creio que haverá um microfone aí disponível para aqueles que querem fazer alguma pergunta. Eu acho que o pessoal que está nos escutando pela internet também pode mandar perguntas, né, Tiago? Então, isso. O pessoal aí que está na internet, por gentileza, também pode interagir conosco. Pois não. Alô. Doutor Augustus, o senhor começou a exposição falando sobre aqueles comentaristas da internet que querem só a Bíblia. E terminamos falando sobre sola escritura. Podemos fazer uma distinção, então, entre o que é sola escritura e o que outros entendem por sola escritura, como eu com a Bíblia, sem ouvir mais ninguém, sem ouvir o pastor, sem ouvir os historiadores, teólogos? Isso. Muito bom, hein? Eu nem tinha percebido essa aparente contradição, né? Aparente. Não é que... O pessoal que diz, eu até reproduzi aqui o comentário outra vez, no primeiro slide, né? O pessoal que diz que eles só querem a Bíblia, é um pessoal que entende que toda contribuição humana, ou seja, a contribuição dos antigos, que vieram antes de nós, que leram a Bíblia, interpretaram, escreveram, tentaram fazer uma síntese do seu pensamento, que tudo aquilo só atrapalha o verdadeiro conhecimento da Bíblia. Só. Quando os reformadores e os reformados dizem sola escritura, eles estão dizendo outra coisa completamente diferente. Eles estão dizendo que a base para a gente fazer a teologia, construir os conceitos e estruturar o pensamento é a Escritura. Então é completamente diferente. No primeiro caso, esse pessoal não quer saber de teologia. No segundo, nós queremos teologia, mas estamos dizendo que ela tem que ser bíblica. Sola Escritura. Então essa é a diferença entre os dois grupos. Se o primeiro grupo, que quer só a Bíblia, dissesse assim, eu vou só usar a minha Bíblia e como base para tentar construir um sistema teológico, ou orientar as minhas ideias e tudo mais, ainda seria melhor. É ruim porque ele vai desprezar a tradição, não vai querer ler outros autores, né? E eu acho que é uma arrogância, porque por que nós vamos desprezar o que é que o Espírito Santo revelou aos nossos amigos, né? Antepassados e colegas, né? Ou revelou no sentido de que iluminou e mostrou. Então esse pessoal peca por uma falsa piedade, para mim. Já esse outro, né, quando diz sola escritura, quer dizer, não, nós queremos julgar todas as teologias a partir da Escritura, em cima da Escritura construir a nossa teologia. Muito bom, muito perspicaz. Por favor, aqui. Eronildo, eu sou daqui de São José dos Campos mesmo, sou pastor da Igreja Evangélica Missionária. Como conciliar, né, sola escritura com os pentecostais? Isso. No sentido de dons, né? Porque a gente tem visto que algumas pessoas têm tido algumas experiências pentecostais. Então, como conciliar isso? Isso. Quando os reformadores disseram somente a Escritura, eles queriam dizer que Deus não... O que Deus tinha para nos dizer, em termos da sua vontade, da revelação do seu ser, o seu plano, o projeto dele, a ação dele no mundo, o que ele fez, faz e vai fazer, ele já fez isso e deixou registrado de maneira infalível na Escritura. Então, para você conhecer a Deus, o caminho é esse aí. Agora, quando os pentecostais, se um pentecostal está dizendo que Deus lhe apareceu e lhe revelou uma doutrina, uma nova ideia, por exemplo, vamos pegar a ideia do G12. O G12 é entendido como uma nova revelação que o Castellani teve, em que Jesus lhe apareceu e disse que a igreja durante séculos entendeu errado o que ele queria, e que o que ele queria, quando chamou 12, era que a igreja se organizasse em células de 12. Os próprios apóstolos não entenderam isso, mas o Castellani agora entendeu. Né? Então, essa é uma nova revelação. Então, esse é o tipo de coisa que os reformados diriam. Isso aí não. Claro que não, né? Isso não tem nada a ver, isso não vem de Deus. Essa é uma nova revelação. Mas alguns pentecostais chamam de revelação, às vezes simplesmente uma intuição,
um desejo forte, uma impressão que eles tiveram, que Deus o está guiando em questões pessoais. Então, como Deus lida com indivíduos, guiando-os a tomar decisões, seguir determinados caminhos, eu não acho que é uma coisa que é proibida pelo sola Escritura. Apesar de que eu, pessoalmente, na hora de tomada de decisões, eu prefiro muito mais tentar me lembrar, lendo e recordando o que é que a Bíblia diz sobre determinados assuntos, quais são os princípios de Deus, o que é que Deus já revelou sobre aquela área, e tomar decisão em cima daquela revelação escrita. Embora eu não vá negar que, às vezes, já senti impulsos, né? Eu já senti assim, já tive sensações de como se Deus dizendo, e eu nunca ouvi a voz de Deus, mas era como se Deus dissesse, olha, é por aí. Né? Então, eu não acho que isso contradiz só a Escritura, porque não é doutrina, não é nada nesse sentido. Então depende, porque tem pentecostal e pentecostal. Se for pentecostal de novas revelações, não tem como conciliar. Se a ideia foi que às vezes Deus, em momentos diferentes da vida, nos guia, né, falando ao nosso coração, que não envolve revelação, doutrina, nada, eu não tenho problema com isso.